Boa noite a todos, a todas. Prazer em receber vocês aqui nesse primeiro evento do nosso projeto. Eu vou pedir para os participantes deixarem os microfones desligados e as câmeras também, na medida do possível, para não dar interferência. Eu vou apresentar um pouco a ideia do nosso projeto, já que essa é a primeira live do nosso projeto de extensão, e falar um pouco também do nosso grupo de pesquisa, né, já aproveitando para agradecer a presença de todos vocês aqui, e também já deixar o convite para quem quiser participar das nossas atividades desenvolvidas no nosso grupo de pesquisa. O projeto Diálogos Pertinentes, ele tem como objetivo proporcionar reflexões críticas e ampliar o diálogo com amplos setores da sociedade acadêmica, mas também fora dela, sobre os temas que são discutidos nas linhas de pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Estado, Desenvolvimento e Desigualdade, o GEPED. O GEPED foi constituído em fevereiro de 2014, a partir dos estudos de seu proponente sobre a teoria marxista da dependência, TMD. Com base nessa teoria, o GEPED se dedica a estudar e intervir na problemática teórico-prática do Estado, recorrendo ao conhecimento interdisciplinar para desvendar as conexões entre o Estado e suas formas políticas, o desenvolvimento das sociedades de tipo capitalista e a desigualdade estrutural que lhe é inerente. Nesse sentido, o grupo desenvolve pesquisas, mas também atividades extensionistas voltadas tanto ao aprofundamento das questões conceituais sobre esses temas, quanto as de ordem prática, que vão desde o acompanhamento sistemático das políticas econômicas do capitalismo brasileiro e mundial, quanto ao planejamento, a execução, a gestão, a manutenção, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas, sobretudo as de caráter social e de direitos humanos. O grupo teve que interromper suas atividades em decorrência da pandemia do novo coronavírus, contudo, para não nos afastarmos completamente dos nossos interlocutores, estamos realizando essa atividade. Nessa primeira rodada de debates, as lives acontecerão às quintas-feiras, de setembro a novembro, contando sempre com um convidado. As transmissões serão pelo Google Meet. A divulgação será feita nas mídias eletrônicas da Regional Goiás da Universidade Federal de Goiás. Cada live terá o tempo médio de 1h30, onde o nosso convidado fará a sua exposição em até 40 minutos. O moderador irá anotar e selecionar as perguntas que serão feitas pelo chat e o convidado responderá as questões na sequência. Vai ser divulgado no chat um link do Google Forms, onde vocês poderão preencher o nome e o e-mail para que a gente entre em contato com vocês para enviar o certificado dessa atividade específica. Na live de hoje, nós traremos o tema A Filosofia Política como subsídio de análise para o mundo contemporâneo, nos possibilitando refletir sobre questões como: o que podemos entender por filosofia política? Qual o papel que a filosofia política ocupa no contexto das ciências humanas? Qual a contribuição da filosofia política para interpretarmos os acontecimentos no Brasil e no mundo atual? E para isso, para nos apresentar esse tema e nos provocar a reflexão, o nosso convidado de hoje, que também é membro do nosso grupo de estudos, é o professor doutor José Gonzalo Armijos Palacios. O professor Gonzalo é graduado e doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Equador, é doutor em filosofia pela Indiana University, também pós-doutor por essa mesma universidade. Desde 1992, ele é professor titular da Universidade Federal de Goiás. Ele tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, metafilosofia, filosofia política e ensino de filosofia. Ele participou do grupo de sustentação para a criação do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, em 2006, do qual ele foi seu primeiro coordenador eleito. Foi o fundador do curso de pós-graduação em filosofia da UFG, fundador da revista Filósofos,
do curso de graduação em filosofia da cidade de Goiás, da UFG, em 2008, e participou da criação do campus da cidade de Goiás em 2009, tendo sido, inclusive, diretor desse campus da UFG na cidade de Goiás. E, para quem não sabe também, professor Gonçalo é o nosso primeiro e único, é o nosso decano da regional, né, nosso professor, primeiro professor livre-docente da Regional Goiás, e único, por enquanto, o que nos honra muito e que nos deixa muito orgulhosos, né? Professor Gonçalo, quero agradecer imensamente a tua presença, o aceite do seu convite para participar com a gente desse projeto, e com a missão, inclusive, de abrir o projeto, porque é o primeiro, né? Primeiro encontro de uma série de debates que a gente pretende fazer nesse projeto e que, se der certo, a gente pretende continuar, né, com outras proposituras que vão surgir aí a partir do nosso grupo de estudos, o GPED. Né? Quero dizer para os participantes, mais uma vez, que são todos muito bem-vindos, que as questões que tiverem para o professor Gonçalo, vocês podem colocar no chat, que na hora que a gente abrir para o debate, eu vou passar essas questões, então, para o professor Gonçalo. Então, professor Gonçalo, é uma honra receber ele no nosso projeto, seja muito bem-vindo, e eu passo a palavra, então, para o senhor agora. Bem, boa noite a todas e a todos. Primeiro, queria agradecer realmente o convite que me foi feito e que aceitei imediatamente. De fato, muito me honra o convite e isso eu disse para o professor Renato, agradeço pelas palavras também, Renato. E então ainda estou aprendendo, talvez como muitos de vocês, a mexer com isso, e eu tenho meu texto aqui, vou ver se, clicando em apresentar agora, ele aparece para todos nós. Vou tentar fazer isso. Aí tem mais opções. Inteira. Ok. Eu acho que é isso aí, né? Suponho que seja. Bem. Então, eu escrevi um texto que tive que ir cortando porque fiquei muito entusiasmado com ele e escrevi mais da conta, né? Por conta do tempo, então fui cortando algumas coisas. Gostaria de dizer no início que o tema não poderia ser mais relevante para mim nestes momentos em que o Brasil está vivendo. Então, vou ler, já que vamos ver o que eu tirei e o que não tirei. Eu digo aqui no texto: imediatamente depois de receber o convite, pensei no assunto do tema e não me perguntei se a filosofia deu algum subsídio para pensar o mundo em geral, mas desde quando na filosofia se pensa o mundo para alterá-lo. Faz muitos anos, escrevi um artigo em que discordava de uma das famosas teses sobre Feuerbach, de Marx, segundo a qual os filósofos tinham apenas se dedicado a interpretar o mundo e que do que se tratava era de transformá-lo. Se não me engano, é a 11ª tese. Sem ser minha intenção refutar essa tese, poderemos ver nesta comunicação que nunca foi assim, e que os filósofos, de fato, e intelectuais em geral, sempre quiseram transformar o mundo em que viveram, pois dificilmente não houve quem o criticasse, argumentando sobre o que considerava que devia ser modificado, superado ou mesmo eliminado da vida social. Se pensarmos, então, na questão, alguma vez os filósofos tiveram algo a dizer aos seus contemporâneos? Se vamos ao início da filosofia ocidental, vemos que alguns filósofos pré-socráticos criticaram a religiosidade da sua época porque viam nos deuses uma projeção das mazelas humanas, como fez Xenófanes. O exílio, perseguição e até execução de alguns filósofos gregos prova que, desde o início, o pensamento
filosófico nunca foi bem recebido pelo poder institucional e que nem por isso os filósofos deixaram de criticar a sociedade em que viviam, tentando com essa crítica transformá-la. O tema então impõe que volte meu olhar ao passado para provar o que estou afirmando. Minha tese é a de que os filósofos sempre dirigiram críticas radicais à sociedade e suas instituições mais importantes, como a prática... Desculpe, aqui saiu, apagou meu monitor e subiu meu texto. Só um instantinho, tem que botar o Mas texto aqui. ele está... Ah, tá. É porque ele estava aparecendo para a gente aqui. Só um instante. Não tem problema, fica à vontade, professor. Está sendo já compartilhado ou não? Sim, sim, estamos vendo. Tá bom. Então, eu leio de novo. O tema, então, impõe que eu volte meu olhar ao passado para provar o que estou afirmando. Minha tese é de que os filósofos sempre dirigiram críticas radicais à sociedade e suas instituições mais importantes, como a prática religiosa e a prática jurídica. Eu mesmo fiquei surpreso quando descobri que o primeiro texto autoral do Ocidente, que nós conhecemos, foi escrito para, numa palavra, denunciar a corrupção ligada ao poder judicial e, ao mesmo tempo, insistir no valor ético do trabalho. Foi um poeta, Hesíodo, o primeiro a falar em seu nome e criticar a sociedade a partir da sua situação pessoal, o que é realmente admirável. Hesíodo viveu entre 750 e 650 a.C., uns 150 anos antes do primeiro filósofo considerado, Tales, né, o filósofo ocidental. Nos Trabalhos e os Dias, que um poema que ele escreveu com esse título bem interessante, ele afirma que a forma correta de se ganhar o pão de cada dia é trabalhando, e cada dia, cada semana, cada mês do ano deve ser um tipo específico de trabalho de acordo ao clima, ao tempo, à região, etc. E ele dá exemplos de como fazer isso. Só que, claro, no início ele diz por que está escrevendo. E ele escreveu, como ele diz no poema, porque o irmão Perses subornou os juízes para ficar o Perses com a maior parte da herança dos pais. Então, ele desenvolve o texto e tem uma parábola, uma alegoria belíssima, que é a fábula do Gavião e do Ruizinho, do Roxinol e o Gavião, que eu vou ler agora. Agora, diz Hesíodo, uma fábula fala aos reis, mesmo que isso saibam. Assim disse o Gavião ao Roxinol de colorido colo, no muito alto das nuvens, levando-o cravado nas garras. Ele, miserável, varado todo por recurvadas garras, gemia enquanto o outro prepotente ia lhe dizendo, aspas, desafortunado, o que gritas? Tem a ti um bem mais forte. Tu irás por onde eu te levar, mesmo sendo bom cantor. Alimento, se quiser, de ti eu farei, ou até te soltarei. Insensato, quem com mais fortes queira medir-se. De vitória é privado e sofre além de penas vexame. É o que diz o Gavião. E continua Hesíodo. Assim falou o Gavião de voo veloz, ave de longas asas. Tu, Perses, escuta a justiça e o excesso não amplies. Então, fecho aspas de Hesíodo. Desde a época, portanto, de Hesíodo até Aristóteles, há uma preocupação permanente por pensar criticamente as instituições sociais. Já entre os primeiros filósofos, isso é importante. Pitágoras teve que abandonar Crotona, da onde ele era, para refugiar-se em Metaponto, pois as ideias e a participação política dele e de seus seguidores provocaram a fúria dos habitantes de Crotona. Um caso notável é o de Zenão de Eleia, que morreu torturado pelo tirano, que se atreveu a criticar, ao que parece, sem denunciar aqueles que conspiraram contra o tirano para tirá-lo do poder. Seu contemporâneo Empédocles, aproximadamente 490, 435 a.C., é outro que sofreu perseguição política.
teve de sair de Agrigento, onde nasceu, por ter se oposto à oligarquia e defender a democracia. Outro pré-socrático, Anaxágoras de Clasômenas, foi preso em 431 sob a acusação de impiedade, mas conseguiu escapar e fugiu de Atenas. Assim, a acusação pública, julgamento, condena, morte e execução de Sócrates não foi o primeiro caso, nem é um caso isolado no que diz respeito à preocupação e participação política dos filósofos, já no início do pensamento filosófico ocidental, e a resposta daqueles que estavam no poder, orquestrando sua perseguição, julgamento, tortura e até execução. Vou entrar em Platão. Um caso paradigmático dessa postura crítica encontramos em Platão, que obviamente seguiu o exemplo de seu mestre Sócrates. Não são poucos os textos em que Platão se dedica a pensar, criticar as instituições sociais ou até mesmo o Estado como um todo. Neutífron ataca de raiz uma das instituições fundamentais da antiguidade grega, a religião baseada na tradição mitológica. Na Apologia de Sócrates, expõe o pano de fundo político por trás da perseguição que terminou na condena e execução do seu mestre. No Críton, defende a obediência às leis com base num argumento contratualista, posição que abandona e critica na República. Neste último diálogo, como sabemos, defende a igualdade entre homens e mulheres e aponta a posse de riqueza e a decorrente distinção entre ricos e pobres como causa principal da divisão dentro do Estado e seu consequente enfraquecimento, por cuja razão proíbe a propriedade privada para os governantes e defende a comunidade de bens. Como a partir de Platão temos os escritos completos dos filósofos e, em alguns casos, a maioria das suas obras, vemos que dificilmente há um filósofo que não tenha se dedicado a pensar a situação política de seu tempo, fazendo críticas e propostas. O valor dessas obras não radica somente em nos mostrar o que os autores mantiveram, mas pelas críticas que faziam, deixar claro para o leitor o que defendiam aqueles que não pensavam como eles. E esse é o caso justamente de Platão e Aristóteles, que são fonte inesgotável de informações sobre o que seus contemporâneos, ou mesmo antecessores, pensavam. Para responder à pergunta proposta, o que a filosofia tem a nos dizer para o mundo contemporâneo, vamos ver o que a filosofia dos grandes clássicos disse aos seus contemporâneos nas diversas épocas. E veremos se há algo em comum entre o que os filósofos do passado disseram para os seus contemporâneos e o que os filósofos modernos e contemporâneos dizem para nós. Comecemos com a República de Platão e sua discussão com Trasímaco. A República tem como objetivo central definir o que é a justiça. E o livro primeiro já começa com essa pergunta. Depois da menção à definição do poeta Simônides, de que justiça é dar a cada um o que é seu, e de uma discussão sobre a interpretação dessa definição, Trasímaco entra na discussão para oferecer a sua própria. Ele diz: justiça é o interesse do mais forte, isto é, de quem detém o poder político, dos governantes. As leis, então, segundo Trasímaco, não fazem mais do que representar os interesses de quem está no poder, pois lhe resulta óbvio que quem está no poder promulga leis de acordo às suas conveniências. Abro aspas, na democracia, leis democráticas, na tirania, tirânicas, e em cada forma de governo, a mesma coisa. Fecho aspas. A posição de Trasímaco está claramente atrelada ao contratualismo, teoria sobre a origem do Estado que já se conhecia naquela época. Na República, depois da intervenção de Trasímaco, Glauco pede a Sócrates que lhe mostre qual é mesmo a origem da justiça, pois Glauco diz estar com os ouvidos cheios de ter ouvido, cito, milhares de vezes que as leis são o resultado de os seres humanos terem se reunido para fazer um contrato para não se agredirem, contrato que submeteria todos à obediência. Com efeito, no início do livro 2 da República, afirma, aspas, escuta então o que eu disse que iria tratar primeiro. Qual a essência e a origem da justiça? Dizem que uma injustiça é por natureza um bem e sofrê-la um mal, mas que ser vítima de injustiça é um mal maior do que o bem que há em cometê-la.
De maneira que, quando as pessoas praticam ou sofrem injustiças umas das outras e provam de ambas, lhes parece vantajoso, quando não podem evitar uma coisa e alcançar a outra, chegar a um acordo mútuo para não cometerem injustiças nem serem vítimas delas. Daí, diz Glauco, se originou o estabelecimento de leis e convenções entre elas e a designação de legal e justo para as prescrições da lei. Tal seria a gênese e essência da justiça. A República, livro 2º. E até agora as pessoas pensam que o contratualismo apareceu com Hobbes, Locke e Rousseau na época moderna. Mas como vemos, não é bem assim. O que Platão pode contribuir para o nosso entendimento da sociedade e do Estado contemporâneo? No final do livro 2º, Platão explica por que proíbe a propriedade privada para os governantes. Estas passagens que vou ler eu acho admiráveis. Por quê? Se possuírem terras próprias, habitações e dinheiro, os governantes serão administradores de seus bens e fazendeiros, em lugar de guardiões. Volver-se-ão em déspotas inimigos dos outros cidadãos, em vez de aliados. Passarão toda a vida a odiar e a ser odiados, a preparar conspirações e a ser objeto delas, muito mais receosos dos inimigos internos do que dos externos, e a precipitar-se, eles e o resto da cidade, para a beira da ruína. Portanto, diz Platão por meio de Sócrates, por todos esses motivos, diremos que é necessário prover deste modo os guardiões de habitação e de resto do que precisam, e legislaremos sobre o assunto ou não? Glauco responde absolutamente. Fecho aspas. Assim como há vários séculos o fizeram, há vários séculos do ponto de vista de Platão, o fizeram o poeta Hesíodo, Trasímaco e Platão voltam a relacionar o interesse privado com o governo e o sistema judicial, controlados pelo poder e o interesse econômicos. Desde o início, portanto, os filósofos mostraram a relação estreita entre a propriedade e as mazelas sociais por ela provocada, porque a propriedade acumulada ilimitadamente gera riqueza e, portanto, pobreza e miséria. No início do livro 4º, Platão afirma que os governantes de seu estado deveriam cuidar para que não se introduza na sua cidade nenhuma nem outra, nem riqueza, nem pobreza. Agora, sem dúvida, algo em que Platão supera a maioria dos pensadores, incluindo pensadores e gente comum da nossa época, que hoje mesmo no Brasil, é na sua defesa da igualdade entre mulheres e homens. No seu argumento, Platão começa mostrando a habilidade de mulheres para as matemáticas ou a geometria, habilidades em que superam as mulheres a muitos homens, o que prova que, para ele, do ponto de vista teórico, não são inferiores aos homens, como se mantinha na época e ainda hoje. Só que Platão não se satisfaz com isso e estende essa igual capacidade intelectual à capacidade de governar. Vejamos o trecho. Logo, diz Platão, por meio de Sócrates, não há na administração da cidade nenhuma ocupação, meu amigo, própria da mulher, enquanto mulher, nem do homem enquanto homem, mas as qualidades estão distribuídas de modo semelhante em ambos os seres. República, o número de Stefanos é o 455-DE, para quem quiser conferir. Naquelas passagens, Platão não se limita a provar que mulheres e homens são iguais. Insiste na necessidade de que as mulheres governem junto aos homens. Platão defende outra tese importante, o que ele chama de unidade da polis. Ele acha que a polis deve ser una. Cito, é mais amplo, respondi, o nome que deve dar-se às outras cidades, porquanto cada uma delas é, como diz o provérbio, não uma, mas muitas. São pelo menos duas, inimigas uma da outra, uma dos pobres e a outra dos ricos. Fecho aspas. Para Platão é evidente que a causa da corrupção no Estado é a existência de riqueza e pobreza,
causa da divisão entre pelo menos duas classes. Neste aspecto, Aristóteles não vai discordar de seu mestre. Na política, Aristóteles concordará com Platão, pois pensa que a estabilidade de um Estado depende de que não haja grandes diferenças entre ricos e pobres. Só que Trasímaco, no livro Primeiro da República, já tinha antecipado qual é o interesse principal dos que efetivamente governam. Então, vou ao Trasímaco. Cito: e cada governo faz as leis para seu próprio proveito. A democracia, leis democráticas, a tirania, leis tirânicas, e as outras a mesma coisa. Estabelecidas estas leis, declaram justo para os governados o seu próprio interesse e castigam quem o transgride como violador da lei, culpando-o de injustiça. Aqui tens, homem excelente, continua Trasímaco, o que afirmo. Em todas as cidades, o justo é a mesma coisa, isto é, o que é vantajoso para o governo constituído. Ora, este é o mais forte, de onde se segue, para um homem de bom raciocínio, que em todos os lugares o justo é a mesma coisa, o interesse do mais forte. Fecho aspas, 338e. Vemos que, já na época de Platão, se tinha clara consciência da natureza real do governo, consciência de que o Estado se compõe de classes antagônicas e de que quem controla o poder o controla para fundamentalmente defender os interesses da classe que está no poder. Frente à argumentação de Sócrates de que toda profissão busca o bem de seu objeto, não do próprio artífice, e, portanto, que os governantes jamais buscam o bem dos governados, Trasímaco afirma o equívoco de Platão, abro aspas. Porque crees que os pastores e os vaqueiros objetivam o bem dos seus carneiros e dos seus bois e os engordam e tratam tendo em vista outra coisa para além do bem dos seus patrões e deles mesmos? E da mesma maneira acreditas que os governantes das cidades, os que são realmente governantes, olham para os seus súditos como se olha para carneiros e que objetivam dia e noite tirar deles um lucro pessoal. E continua Trasímaco, foste tão longe no conhecimento do justo e da injustiça, do injusto e da injustiça, que ignoras que a justiça é, na realidade, diz Trasímaco, um bem alheio, o interesse do mais forte e daquele que governa, e a desvantagem daquele que obedece e serve. Fecho aspas, 343b. Um dos méritos de Platão consiste em dar voz àqueles que mantinham teses contrárias, como neste caso a Trasímaco, as que defendiam leis opostas. Os argumentos de Trasímaco e Glauco são de fato tão fortes que Platão decide não responder e passa a criar seu modelo de Estado perfeito. Mas fica claro que, já para ele e para os seus contemporâneos, o governo do Estado era usado como instrumento de classe. E isto será confirmado pelos mais importantes pensadores políticos posteriores, como Tomás Moro, Maquiavel, Hobbes, Rousseau e, naturalmente, Marx. Falando brevemente sobre Aristóteles e a política de Aristóteles. É sugestivo que, ao iniciar propriamente sua análise do Estado na política, a primeira pergunta que faça Aristóteles seja a da conveniência ou não de se adotar uma propriedade comum, tendo em mente explicitamente a proposta de Platão na República, que é citada por Aristóteles. Apesar das críticas à República de Platão, Aristóteles afirma teses que se aproximam da posição platônica, por um lado, e antecipam ideias que Marx propôs no século XIX. No livro quinto, Aristóteles leva a cabo várias críticas a Platão, entre as quais há uma crítica à sua teoria das revoluções. Na política, há uma teoria sobre as revoluções nos Estados. Para Aristóteles, as revoluções nos Estados não ocorrem porque as coisas devem mudar com o tempo, como dizia Platão. No início do livro quinto afirma, aspas, em toda parte, diz Aristóteles, as revoluções são causadas pela desigualdade, mas uma desigualdade em que as classes desiguais não participam proporcionalmente do poder, pois geralmente o desejo de igualdade leva às revoluções. E depois diz, as revoluções, portanto, não se fazem com objetivos insignificantes. Na verdade, sempre há grandes interesses em jogo nelas. Fecho aspas. Algumas das teses centrais sobre o Estado antigo
igualdade, propriedade, riqueza, revolução, voltam a assumir um papel central no pensamento filosófico da Renascença e da modernidade. Maquiavel confirma a existência desta oposição fundamental de interesses dos Estados. Em O Príncipe, se referindo à oposição entre poderosos e o povo, afirma: porque em toda a cidade se encontram estas duas tendências diversas, e isso resulta do fato de que o povo não quer ser mandado nem oprimido pelos poderosos, e prestem atenção, e estes poderosos desejam governar e oprimir o povo. Continua, é destes dois anseios diversos que nasce nas cidades um dos três efeitos: o principado, ou liberdade, ou desordem. Isso está no início do capítulo 9 do O Príncipe. Quando avalia as duas grandes classes, a dos ricos e dos pobres, Maquiavel não deixa de se inclinar em favor do povo. Em várias passagens de O Príncipe, aspas, além disso, sem injúria aos outros, isto é, ao povo, não se pode honestamente satisfazer os grandes, mas sim pode-se fazer bem ao povo. Eis que o objetivo do povo, é mais honesto daquele dos poderosos, querendo estes oprimir, enquanto o povo apenas quer não ser oprimido. Então, a tendência dos poderosos, opressão. A tendência do povo, não ser oprimido. Maquiavel. Para governar, pensa que o príncipe deve saber controlar esta oposição, que está na base do Estado, e caso se incline o príncipe para só favorecer os grandes e poderosos, só preparará sua própria ruína. Não deixa de advertir que os poderosos só procuram seu próprio benefício, cuja consequência é a opressão do povo. E, sobretudo, o que o governante não pode esquecer é a importância da propriedade. Se governar prejudicando os poderosos e suas fortunas, só encontrará sua própria ruína. Por isso, Maquiavel aconselha o príncipe deve, sobretudo, abro aspas, o príncipe deve, sobretudo, abster-se dos bens alheios, posto que os homens, e esta é uma frase que nunca vou esquecer, esta frase quero que escutem com atenção, posto que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Fecho aspas. Contudo, o objetivo do príncipe é conservar o Estado, o que não conseguirá se favorece os poderosos e prejudica o povo. Diz Maquiavel, procure, pois, um príncipe vencer e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados. E no mundo não existe senão vulgo. Os poucos não podem existir, os ricos, ou seja, quando os muitos, os pobres, o povo, não têm onde se apoiar. Capítulo 18, no final. Partindo, então, da constatação dessa oposição entre duas classes, essas duas classes, a dos poderosos e dos pobres, Maquiavel aconselha o príncipe a governar tendo em vista o interesse da maioria, não da minoria, pois caso não o faça, mais tarde ou mais cedo levará o Estado à ruína ou mesmo à destruição. Passo agora a outro pensador renascentista. O texto de Maquiavel, O Príncipe, foi escrito em 1513, mas foi publicado postumamente em 1532. Tomás Moro escreveu a Utopia em 1516. Tomás Moro foi depois executado por Henrique VIII, por negar-se a assinar uma disposição do Henrique VIII. Então, a Utopia é uma obra que eu recomendo, por uma questão histórica que vai ficar claro aqui. Num momento sangrento da história, que é o aparecimento do capitalismo, mereceu a reflexão de Tomás Moro, que não se furtou de pôr o dedo na ferida do episódio que marca tragicamente o início do sistema em que até agora vivemos. Na Utopia de 1516, Moro descreve o que se conhece como os cercamentos. Os senhores feudais ingleses
para transformar as terras de lavoura em terra de pastagens de ovelhas para vender a lã à indústria nascente na Europa continental, expulsaram violentamente os camponeses da maior parte das terras produtivas inglesas e os converteram aos camponeses imediatamente em vagabundos, vadios, perseguidos à morte pelas novas leis que foram promulgadas contra eles. Eles foram expulsos para satisfazer os interesses dos senhores feudais e decretados por lei criminosos por não terem ofício, por não terem onde trabalhar e andarem vagando pelas estradas vicinais até chegarem eventualmente às grandes cidades. Vejamos o trecho. Então, é um diálogo, a utopia é um diálogo. Então, aqui há um diálogo entre os personagens. O que acabo de dizer não é a única razão que explica por que existem necessariamente tantos ladrões na Inglaterra, porque estão conversando sobre isso. Há ainda uma outra, e esta, do modo como eu vejo, parece peculiar à vossa Inglaterra. Qual é ela? Perguntou então o cardeal Morton, que estava aí. Os carneiros, respondeu Rafael e Clodeu, que é o personagem central. Vossos carneiros. Esses animais são habitualmente bem mansos e pouco comem. Mas disseram-me que, no momento, mostram-se tão intratáveis e ferozes que devoram até os homens, devastam os campos, casas e cidades. Efetivamente, em todos os pontos do reino onde se obtém a mais fina lã, portanto, a mais preciosa, os senhores, os nobres e até santos abades não se contentam mais com os rendimentos e o produto que seus antepassados costumavam retirar de seus domínios. Não lhes é mais suficiente viver na preguiça e nos prazeres. Estes homens, que nunca foram úteis à sociedade, querem ser ainda positivamente nocivos. Não deixam nenhuma parcela de terra para ser lavrada. Toda ela transformou-se em pastagens. Derrubam casas, destroem aldeias e, se poupam as igrejas, é provavelmente porque servem de estábulos a seus carneiros. Essas excelentes pessoas transformam em deserto as habitações e tudo o que era cultivado, como se as florestas e as terras reservadas à caça para os nobres já não prejudicassem bastante a agricultura, que era o que acontecia na Inglaterra. Assim, um só ambicioso e insaciável criador de carneiros, peste e praga do seu próprio país, escutem bem, pode abarcar num único campo milhares de braças de terra, fazendo com que uma quantidade de pequenos agricultores se vejam escorraçados de seus bens. Uns saem enganados, outros são expulsos à força. Todos, enfim, cansados de tantos vexames, se veem forçados a vender o que possuem. Esses infelizes, homens e mulheres, casais, órfãos, viúvos, pais com os filhos dos braços, vão partindo. Essas famílias pobres e numerosas, pois a terra reclama o trabalho de muitos braços, emigram, largam seus lugares, os lugares onde viveram, nem sabendo para onde ir. Uma vez que não podem esperar por um bom comprador, vendem suas coisas, que na verdade não valem muito, e terminam muito rapidamente enquanto vagam de forma errante de um lugar para outro. Só lhes resta roubar e serem enforcados, como dizeis, aqui ele enfatiza, segundo as justas regras. Fecho aspas. Agora, o terrível disso tudo é que essa história não é apenas passado. Não é uma história distante de um país distante, mas é o relato da nossa própria história, do que hoje mesmo está acontecendo na América Latina e nos países em que um punhado de pessoas é dona de toda a terra produtiva dos seus países, ou da maior parte dela. Assim como se destruíram as terras de lavoura, hoje se queimam reservas florestais, reservas indígenas, para dar lucro aos grandes produtores rurais, com o beneplácito e apoio daqueles que, aproveitando a pandemia, querem passar a boiada, passar um rolo compressor sobre as leis de proteção do meio ambiente. A utopia de Tomás Moro denuncia o que Marx chamou de acumulação originária do capital. Converte-se o público em privado, destitui-se o povo de seus meios de subsistência e, por meio da lei, transforma-se essa massa de miseráveis em delinquentes, com penas de escravidão e até de morte.
John Locke. John Locke é o pai do liberalismo. E vocês vão ver algumas surpresas. Um texto surpreendente do ponto de vista dos direitos do trabalhador é, curiosamente, um texto do pai do liberalismo clássico, John Locke. No seu segundo tratado sobre o governo civil, Locke defende a tese de que é o trabalho o único que dá direito sobre o fruto do trabalho. Deus, disse Locke, que deu o mundo aos homens em comum, deu-lhes também a razão para que se servissem dela para o maior benefício de sua vida e de suas conveniências. A terra e tudo o que ela contém foi dada aos homens para o sustento e o conforto de sua existência. Todas as frutas que ela naturalmente produz, assim como os animais selvagens que alimenta, pertencem à humanidade em comum, pois são produção espontânea da natureza. E ninguém possui originalmente o domínio privado de uma parte qualquer, excluindo o resto da humanidade, quando estes bens se apresentam em seu estado natural. Entretanto, como foram postos para a utilização dos homens, é preciso necessariamente que haja um meio qualquer de se apropriar deles, antes que se tornem úteis, ou de alguma forma proveitosos para algum homem em particular. Os frutos, ou a caça que alimenta o índio selvagem que não conhece as cercas, e ainda proprietário em comum, devem lhe pertencer, e lhe pertencer de tal forma, ou seja, fazer parte dele, que ninguém mais possa ter direito sobre eles, antes que ele possa usufruí-los para o sustento da sua vida. Vejam, Locke, pai do liberalismo. E continua. Podemos dizer que o trabalho do seu corpo e a obra produzida por suas mãos são propriedade sua. Sempre que ele tira um objeto do estado em que a natureza o colocou e deixou, mistura nisso o seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence, por isso o tornando sua propriedade. Ao remover esse objeto do estado comum em que a natureza o colocou, através do seu trabalho, adiciona-lhe algo que exclui o direito comum de outros homens, sendo esse trabalho uma propriedade inquestionável do trabalhador. Nenhum homem, exceto ele, pode ter direito ao que o trabalho lhe acrescentou, pelo menos quando o que resta é suficiente aos outros. Então, ele estabelece, no início do segundo tratado, as condições para a propriedade, que a terra esteja vazia, se apropriar pelo próprio esforço e só na medida e na quantidade em que satisfaça as suas necessidades. O resto, diz Locke, pertence à humanidade. Eu vou pular, por causa do tempo, para Jean-Jacques Rousseau. Em 1754, 25 anos antes da Revolução Francesa, no início da segunda parte do seu discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, Rousseau afirma: o primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: livrai-vos de escutar este impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra não pertence a ninguém. Jean-Jacques Rousseau. Vemos uma coincidência, por um lado, entre Rousseau e Platão, e, por outro, entre ele e Thomas More. A propriedade, assim como o Estado, é fruto de um ato inicial de violência, em que uns submetem os outros pela violência à servidão, à miséria, à exploração. Ou, para melhor dizê-lo, nas palavras do próprio Rousseau, tal foi ou deve ter sido a origem da sociedade e das leis, que deram novos entraves ao fraco e novas forças ao rico. Destruíram sem remédio a liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, de uma astuta usurpação, fizeram um direito irrevogável e, para proveito de alguns ambiciosos, sujeitaram para o futuro todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria. Repito, sujeitaram para o futuro todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria.
Rousseau vê na história um processo no qual o poder, a riqueza, o abuso e a exploração foram constantemente se aprofundando. Desse processo, a humanidade só poderia se livrar por meio de uma revolução, se quiser criar uma instituição legítima. Ele diz, cito, se seguirmos o progresso da desigualdade nessas diferentes revoluções, veremos que o estabelecimento da lei e do direito de propriedade foi seu primeiro termo. A instituição da magistratura, o segundo, e que o terceiro e último foi a mudança do poder legítimo em poder arbitrário. De sorte que a condição de rico e pobre foi autorizada pela primeira época, a de poderoso e fraco pela segunda, e pela terceira, a de senhor de escravo, que é o último grau da desigualdade, o termo ao qual chegam finalmente todos os outros, até que novas revoluções dissolvem completamente o governo ou o aproximam da instituição legítima. Adam Smith. Outro autor que nos dá subsídios para entendermos a sociedade capitalista atual e que também é estranhamente esquecido pelos defensores do liberalismo e do neoliberalismo econômico é Adam Smith, o pai da economia clássica liberal. O autor de A Riqueza das Nações, de 1776, ao se referir à relação entre trabalho, trabalhador e propriedade, afirma no início do capítulo 8º, o produto do trabalho é a recompensa, em princípio, é a recompensa natural do trabalho, ou seja, seu salário. Naquele estado original de coisas que precede tanto a apropriação da terra quanto o acúmulo de capital, o produto integral do trabalho pertence ao trabalhador. Adam Smith, pai da economia liberal. Este não tem nem proprietário fundiário, nem patrão com quem deva repartir o fruto do seu trabalho. Se tal estado de coisas tivesse continuado, os salários do trabalho teriam aumentado conjuntamente com todos os aprimoramentos introduzidos nas coisas produtivas gerados pela divisão do trabalho. Todas as coisas ter-se-iam tornado gradualmente mais baratas. Teriam sido produzidas por uma quantidade menor de trabalho, e já que nesse estado de coisas as mercadorias produzidas por quantidades iguais de trabalho teriam sido trocadas umas pelas outras, teriam também sido compradas com o produto de uma quantidade menor de trabalho. Fecho aspas. O pai do liberalismo clássico, vemos, reconhece a existência de um estado anterior ao da produção capitalista. Mas os legisladores e as equipes econômicas dos nossos países leram muito bem a seguinte passagem de Adam Smith. Abro aspas. Os trabalhadores, diz Adam Smith, desejam ganhar o máximo possível. Os patrões, pagar o mínimo possível. Os primeiros procuram associar-se entre si para levantar os salários. Os patrões fazem o mesmo para baixá-los. Não é difícil prever qual das duas partes normalmente leva vantagem na disputa e no poder de forçar a outra a concordar com as suas próprias cláusulas. Os patrões, por serem menos numerosos, podem associar-se com maior facilidade. Além disso, a lei autoriza, ou pelo menos não os proíbe, ao passo que para os trabalhadores ela proíbe as associações. No meu país, numa época, os sindicatos eram proibidos. E suponho na maioria dos países nossos também. Não há leis do parlamento que proíbam os patrões de combinar uma redução dos salários. Muitas são, porém, as leis do parlamento que proíbem associações para aumentarem os salários. Em todas essas disputas, o empresário tem capacidade para aguentar por muito mais tempo. Um proprietário rural, um agricultor, um comerciante, mesmo sem empregar um trabalhador sequer, conseguiria geralmente viver 1 ano ou 2 com o patrimônio que já puderam acumular. Ao contrário, muitos trabalhadores não conseguiriam subsistir 1 semana. Poucos conseguiriam subsistir 1 mês e dificilmente algum conseguiria substituir 1 ano sem emprego. E continua. Tem-se afirmado que é raro ouvir falar das associações entre patrões, ao passo que com frequência se ouve falar das associações entre operários. Entretanto, se alguém imaginar que os patrões raramente se associam para combinar medidas comuns,
dá provas de que desconhece completamente o assunto. Fecho aspas. Aqui vou passar a um assunto que é extremamente difícil até de ler, e que vai ser mencionado e aprofundado no Capital de Marx. Adam Smith não deixa de mostrar ao leitor quais as condições do capitalismo de sua época, afirmando que os trabalhadores deveriam ganhar ao menos o dobro do que ganhavam na época, e explica por quê. Calcula-se que a metade das crianças nascidas morrem antes de chegar à maioridade. De acordo com o que foi dito, os trabalhadores mais pobres devem tentar educar pelo menos... Aqui a tradução está ruim. Devem tentar criar, produzir, gerar pelo menos 4 filhos. Gerar e alimentar e educar. 4 filhos, para que 2 tenham igual possibilidade de chegar à idade adulta. Porque os outros, se tinham 4, o certo era que morressem 2. Ora, supõe-se que o custo da manutenção de 4 crianças equivale ao da manutenção de um homem adulto. Acrescenta o mesmo autor, o trabalho de um escravo fisicamente capacitado calculado para valer o dobro da sua manutenção. E a de um trabalhador livre, nível mais baixo, acredita que ele não pode valer menos do que a de um escravo sadio. Pelo que parece certo, para criar uma família, o trabalho do marido e da esposa juntos, mesmo que em se tratando das categorias mais baixas de trabalho, deve ser capaz de proporcionar algo mais do que o estritamente necessário para a sua própria manutenção, mas não estou em condições de afirmar qual das proporções desse ganho é a maior. Aqui ele está afirmando o que ganhava o trabalhador inglês na época era tão baixo que, para poder manter os filhos vivos, pelo menos deveria ganhar o dobro. E, além de, e diz depois, como já antecipa aqui, os escravos antigos eram melhor tratados do que os trabalhadores atuais da Inglaterra. Em outras palavras, os trabalhadores britânicos ganhavam menos do que um escravo da antiguidade. Vejamos. Pode-se com efeito afirmar que um trabalhador deve economizar parte de seu ordenado de verão para cobrir suas despesas no inverno. Obviamente, pela questão do inverno rigoroso, com neve e gelo. Lá. E que, considerando-se o ano todo, os salários não excedem o necessário para manter sua família durante o ano inteiro. Todavia, um escravo ou uma pessoa que dependesse de nós para sua subsistência imediata não seria tratado dessa forma. Sua subsistência diária seria ajustada às suas necessidades diárias. Então, o pai do liberalismo econômico está dizendo aqui, os trabalhadores ingleses da minha época estão ganhando menos do que os escravos da antiguidade. Num sentido, digo eu, a riqueza das nações, a Bíblia da economia política, da economia liberal, perdão, não esconde as mazelas do sistema que analisa. Sobre as camadas mais pobres da população, ele afirma algo. Em alguns lugares, a metade das crianças nascidas morrem antes de completar 4 anos de idade. Em muitos lugares, antes de completar 7. E em quase todos os lugares, antes de atingirem os 9 ou 10 anos. Diz Adam Smith. Ora, essa grande mortalidade se encontrará, sobretudo, entre as crianças do povo comum, cujos pais não dispõem dos recursos para cuidar delas como as pessoas de melhor condição social. Eu digo, mas não só as crianças. Adam Smith mostra a pequena expectativa de vida produtiva de um trabalhador nos centros mais ricos. Não é Marx, vejam, Adam Smith diz, supõe-se que um carpinteiro em Londres não é um lugar afastado da Inglaterra. E em alguns outros lugares não mantém seu vigor máximo além de 8 anos de trabalho. E a mortalidade e a expectativa de vida de um trabalhador inglês na época era de 40 anos de idade. Para terminar, eu vou falar sobre Marx. O cenário dantesco dos primórdios do capitalismo é descrito em detalhe por Marx em O Capital, no capítulo intitulado a assim chamada acumulação primitiva ou ordinária. Livro 2, capítulo 24.
A terceira parte desse capítulo leva por título isto: Legislação sanguinária contra os expropriados desde o final do século XV. Leis para o rebaixamento dos salários. Como já tinha antecipado Adam Smith, não só há leis que impedem a redução de salários, como leis que os reduzem. Essa terceira parte, Marx começa assim. Leio Marx agora. Os expulsos pela dissolução dos séquitos feudais e pela intermitente e violenta expropriação da base fundiária, esse proletariado livre como os pássaros não podia ser absorvido pela manufatura nascente com a mesma velocidade com que foi posto ao mundo, expulso, né, violentamente. Por outro lado, os que foram bruscamente arrancados de seu modo costumeiro de vida não conseguiam enquadrar-se de maneira igualmente súbita na disciplina da nova condição. Eles se converteram em massas de esmoleiros, assaltantes, vagabundos, em parte por predisposição e, na maioria dos casos, por força das circunstâncias. Daí ter surgido em toda a Europa Ocidental, no final do século XV, e durante todo o século XVI, uma lei, não na Inglaterra, em toda a Europa Ocidental, uma legislação sanguinária contra a vagabundagem. Os ancestrais da atual classe trabalhadora foram imediatamente punidos pela transformação que lhes foi imposta em vagabundos e pobres. A legislação os tratava como criminosos voluntários e supunha que dependia da sua boa vontade, seguir trabalhando nas antigas condições que já não mais existiam. Nos últimos anos do reinado de Henrique VIII, foram mortos 70, foram enforcados 70.000 vagabundos. Dizem, em 1530, talvez uns 17 anos depois da publicação da Utopia, Henrique VIII decretava: esmoleiros, velhos e incapacitados para o trabalho recebem uma licença para mendigar. Em contraposição, açoitamento e encarceramento para vagabundos válidos. Eles devem ser amarrados atrás de um carro e açoitados até que o sangue corra do seu corpo. Em seguida, devem prestar juramento e retornarem à sua terra natal ou ao lugar onde moraram os últimos 3 anos e se porem ao trabalho. Que cruel ironia, diz. O estatuto anterior é repetido, mas agravado por novos adendos. Aquele que for apanhado pela segunda vez por vagabundagem deverá ser novamente açoitado, ter a metade da orelha cortada e, na terceira residência, ser executado. Nesta sessão, segue-se uma série enorme de leis cruéis contra aqueles que cometeram o crime de serem expulsos para dar vazão à ambição dos senhores feudais. Num sentido, o Capital de Marx não é mais do que a culminação de uma série de reflexões sobre o Estado, sobre a desigualdade, a exploração, o uso direcionado da lei para defender os interesses dos poderosos e de tornar mais intensa e cruel a exploração dos trabalhadores e das classes despossuídas. Despossuídas no sentido histórico de terem sido roubadas de suas condições de vida e obrigadas a levar uma vida pior do que a dos antigos escravos, como denuncia o próprio Adam Smith, teórico do sistema econômico dos governos que querem passar a boiada para promulgar leis contra as comunidades, a própria natureza, para defender os interesses de uma minoria cada vez mais rica e prepotente. Para resumir, desde o início, a filosofia não deixou de nos dar subsídios para entender em detalhe a natureza da sociedade em que vivemos, perceber como agem os governos e como o povo deve se organizar para se defender, mesmo ao preço da sua própria vida. Muito obrigado. Professor Gonçalo, a gente que agradece essa brilhante exposição, sem dúvida nenhuma, superou as nossas expectativas, né? Eu quero dizer que quando a gente pensou em abrir os nossos debates, né, a respeito do que a gente discute no nosso grupo de pesquisa, com essa temática, né, trazendo aí a filosofia como uma forma de nos inspirar e nos instigar a conhecer melhor o mundo que a gente vive e, com isso, poder fazer uma crítica, né, mais contundente às mazelas desse mundo. A gente já tinha em mente
vamos dizer assim, o processo histórico que você resgata, né, no sentido de nos mostrar que a trajetória do conhecimento humano, ela passa por um processo de construção que é uma construção conflituosa, vamos dizer assim, conflitante, tensa, né, disputada. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que o pensamento liberal, conservador, e agora no Brasil, neofascista, entende exatamente qual é o perigo de se pensar racionalmente a sociedade que a gente vive, e por isso mesmo eles identificam na filosofia, é o que me parece, um perigo em potencial. E me parece também pela sua fala, mas pelo que a gente conhece de filosofia, que historicamente ela vem sendo injustiçada ao longo da história. Porque, veja bem, se a gente for, quando você fala, por exemplo, da Grécia, da antiguidade clássica grega, a gente tem ali um princípio de uma racionalidade, né, do uso da razão para entender a sociedade e os problemas que ela tem, que, claro, vão influenciar o desenvolvimento da história humana desde então. No entanto, quando a gente estuda e quando a gente trata disso, as pessoas se referem ao período da Ilustração, o período do Iluminismo, como o primeiro momento na história da humanidade onde a razão, né, é colocada como principal, como motivo principal, o que é um equívoco, né? Da mesma forma, a denúncia das desigualdades, das opressões, por exemplo, eu tenho vários colegas aí que acham que isso começa no século XIX com o próprio Marx, né, que foi o primeiro a denunciar um sistema de opressão e etc. E, na verdade, não é assim, né? O próprio Marx tem a sua história toda cravada na filosofia, né, que é por onde, inclusive, ele começa os seus estudos. Então, me parece que ao longo da história há um interesse ou uma intenção deliberada de suplantar ou de marginalizar, né, o conhecimento filosófico, justamente para que as pessoas não se emancipem a partir desse conhecimento, né? Não sejam autônomas do ponto de vista do conhecimento, né? Não tenham um pensamento autônomo, justamente porque esse pensamento autônomo liberta e faz com que a gente possa pensar a sociedade mais criticamente e transformá-la. E aí eu achei muito interessante, fiquei curioso para saber esse seu diálogo que você faz a respeito das teses de Feuerbach, né? Porque a gente usa muito essa frase do Marx, né? Quando ele diz que os filósofos interpretaram e agora nós vamos transformar o mundo, né? E aí eu achei muito interessante essa sua colocação, fiquei muito curioso para conhecer mais, né, disso, mas sem dúvida, pelo pouco que disso eu quero conhecer mais, mas me parece que de fato você tem razão no que você diz, né, na questão de que a filosofia ela não é essa razão abstrata apenas que as pessoas pensam, né, sem nenhuma relação com o mundo real, com o mundo material. Então isso me parece bem interessante. Uma outra coisa que também chama muita atenção na sua exposição e que eu gostei muito, e aqui um diálogo que a gente pode talvez aprofundar num outro momento, né, com os clássicos da filosofia e da teoria política, é que quando você fala, por exemplo, de Locke e Adam Smith, e a gente pensa a situação que a gente está vivendo hoje, né, com esses que se dizem liberais hoje, e a gente lê Locke e Adam Smith, primeiro, a gente descobre que eles não são liberais coisa nenhuma, que eles podem ser qualquer coisa menos liberais. Porque o grau, né, o absurdo, a maneira como eles se dizem liberais e como eles fazem a defesa
do mercado e de uma sociabilidade burguesa, e até da própria sociedade capitalista e da propriedade privada, está muito distante dos clássicos, né? Está muito distante dos clássicos, porque essa negação das liberdades, por exemplo, e hoje à tarde, inclusive, eu discutia isso na aula com os alunos, né? Esse liberalismo clássico, ele fala de liberdades individuais, inclusive do Estado laico, né? Da separação entre os poderes, enfim, identifica a exploração, claro que no limite, né, no final, tem uma intenção de legitimar o status quo da sociedade burguesa, da exploração do trabalho, né? Mas a gente não pode negar que naquele momento se trata de um salto civilizatório. Né? A construção de Locke, se a gente for comparar com o que veio antes, né, é um salto civilizatório, né? E que se esgotou, né? Que na contemporaneidade se esgotou. A gente chegou a um momento onde a gente tem um esgotamento aí das possibilidades civilizatórias que estão colocadas, e o que nos deixa, e a gente que está na universidade, o que nos deixa mais chocados é a gente ver essa turma que está aí fazendo essas barbaridades da contemporaneidade, usando esses nomes, né? Se dizendo liberais, se dizendo democratas, republicanos, políticos, enfim, não leram a República do Platão, não leram a política do Aristóteles, enfim, não leram, né? Ou se leram, esqueceram e deturparam, né? E transformaram isso numa mediocridade enorme. Enfim, mas eu fiquei, foram muitas questões aqui que eu fiquei pensando, né? E que deixa a gente com vontade de ficar discutindo aqui, te ouvindo a noite toda. Não veio, o pessoal não fez nenhuma pergunta no chat, e se alguém quiser não fazer no chat, mas abrir o microfone para dialogar com a gente, né, também pode ficar à vontade, e aí eu devolvo para o professor Gonçalo para ele comentar um pouco esses comentários que eu fiz. Eu queria fazer assim, e fiz alguns comentários. Bem, eu tinha, em outra intervenção, eu disse, uma intervenção anterior, a minha ida para a filosofia passou pela sociologia, porque eu nasci num país como o Brasil, em que há uma miséria escancarada. E quando eu ia para as minhas aulas e via nos livros como os incas viveram e como os antigos habitantes do território em que eu estava viviam, e depois quando eu via os descendentes deles, as traças, arrastando-se na miséria e na pobreza. Agora, em Quito fica quase 3.000 metros sobre o nível do mar, então é um frio de rachar. Crianças descalças, com o nariz escorrendo, com o rosto queimado pela intempérie. Entre mim falava, o que aconteceu? Então, desde criança, eu tive o desejo de entender a origem da miséria. Isso me levou à sociologia, porque isso me acompanhou toda a minha infância, adolescência, até a minha juventude. Fui para a sociologia e aí pulei para a filosofia. Então, eu sabia que a explicação podia ser ou da teoria liberal ou da teoria marxista. Então, eu, ao entrar no curso de filosofia, me fiz um roteiro. Começar pelos modernos, então eu li os modernos, obviamente filosofia política e tudo que tinha que ser lido. Hobbes, que eu tirei rapidamente porque já não dava mais tempo. Hobbes, Locke, na teoria política, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, até chegar a Marx, que era meu interesse. Então, eu comecei, na verdade, lendo os modernos e fui para Marx. E eu tive essa ideia de que, nossa, Marx, as ideias são originais. Depois eu encontrei o livro de Lenin. O livro de Lenin, um livro que eu recomendo, o livro de Lenin, 3 fontes e 3 partes integrantes do marxismo. Socialismo utópico, esse é o título do livro, as 3 partes e as 3 fontes principais do marxismo, de Lenin, e que são o socialismo utópico francês, a filosofia clássica alemã e a economia política inglesa. Eu aqui mencionei, obviamente, a economia política inglesa, né? não mencionei mais outra. Agora,
pelos meus estudos na filosofia, eu tive que ter filosofia antiga. E depois de ler Marx, li a política. Me lembro claramente, estava no ônibus. Estava indo no ônibus lendo a política. Não é nada do outro mundo a política. E eu fiquei assim, pasmo, quando eu vi a crítica de Aristóteles à teoria das revoluções nos Estados, e afirmava que, o que eu acabei de citar, que as revoluções nos Estados ocorrem por diferenças econômicas fundamentais e que são assuntos graves, pela diferença entre ricos e pobres. Eu fiquei assim, aí eu comecei a entender que a origem das nossas ideias é muito anterior, e que, de fato, todo o pensamento contemporâneo e moderno deve... Bom, eu continuo indo para trás, e eu tenho não posso falar agora, mas eu tenho uma tese que é esta aqui. A República de Platão, ela põe na discussão filosófica política todos os assuntos que até agora são discutidos. Todos os assuntos que nos interessam a ti e a mim estão na República. Igualdade entre homens e mulheres, desigualdade econômica, propriedade, abuso da propriedade, classes, divisão de trabalho, tudo isso está na República. Tudo isso está na República. Eu fiquei assim impressionado, eu fiquei impressionadíssimo com a República, porque não as posições, mas os problemas que nós tratamos até hoje na filosofia política estão na República. Estão ali. Então, claro, eu sugiro, né, ir para o passado. Agora, uma coisa que tu disseste, que eu também, a filosofia, e digo para os meus alunos, não é um templo do saber, em que você entra e os santos da igreja estão aí, todos acreditando na mesma trindade, na mesma Virgem Maria, e nos mesmos, sei lá, princípios. Não é assim. A filosofia não é assim. Cada pensador ou pensadora é uma questão completamente, tem suas questões e não há duas cabeças que pensem parecido, não igual, parecido, na filosofia, desde os gregos até hoje. E outra coisa que me impressiona, passando rapidamente a outra coisa, sobre a mentalidade dos nossos legisladores e dos nossos políticos. O que Marx escreve no Capital e o que o Adam Smith escreve na Riqueza das Nações são resultados de pesquisas, e vou citar de quê? De comissões parlamentares de inquérito britânicas assustadas ante a morte precoce dos trabalhadores e, por exemplo, a situação das crianças que trabalhavam desde os 5, 6 anos, 12, 13 horas. Então, se vocês querem se impressionar, vão lá no Adam Smith e no Marx, e vejam o que eles estão contando para nós, os que eles leram dos resultados das comissões parlamentares de inquérito, de 1600, 1500, é algo impressionante. Comissões parlamentares que hoje não abrem comissões parlamentares de inquérito para investigar absolutamente nada. Todos nós vemos o que está acontecendo, e não uma comissão parlamentar de inquérito sobre um ministro de Estado que está ajudando a que se queime a mata, ou que se invada os territórios que são reserva indígena e florestal, e está todo mundo comendo, jantando belezamente ali, lá em Brasília, com terno e gravata, e o Aras não vai pôr preso ninguém, absolutamente ninguém. Porque há esse conluio, que é a palavra que não é minha, é do Adam Smith. Conluios e conchavos é a palavra que ele usa. Conluios e conchavos entre empresários e políticos. E não é Marx que me diz isso, é o Adam Smith que me diz isso. Né? Então, claro, chega um momento em que é difícil estar vivo e não se contaminar, ou seja, não se contaminar de alguma doença mental. Porque como podemos suportar o que está acontecendo, Renato? Como podemos ver essas reuniões ministeriais com essa linguagem e com essas
princípios, com essas atitudes, e tudo está numa boa. Não há lei, não há direito. É o dinheiro que conta. Esse cara que levou o dinheiro correndo num táxi na época do outro presidente lá, tá numa boa. Nada acontece. Mas o pobre que seja meio moreno, mais para negro, vai apanhar só por atravessar a rua. Vai apanhar e ser levado preso. Ou porque talvez seja homossexual e vai levar um tiro nas costas. Né? Então, essas coisas realmente são é difícil. Pois é, mas aí, professor, veja só, como é que a gente faz, pensando aqui, né? Nós temos essa situação que você cita, que é uma situação de barbárie, né? E é um processo completamente regressivo em tudo que a gente conquistou e avançou, não só no Brasil, mas na história da humanidade de uma forma geral, e nós temos princípios que apontam para um caminho diferente. Nós temos, por exemplo, princípios republicanos dados na nossa Constituição, que diz que o poder emana do povo. A gente tem princípios e diretrizes que diz que a gestão pública ou a administração pública, de uma forma geral, tem que obedecer esses determinados princípios, onde o patrimonialismo, a corrupção, etc., não devem existir, não devem fazer parte. Quer dizer, como é que a gente lida com essa dicotomia, né, com esse paradoxo? Que, de um lado, a gente tem a constituição de um Estado democrático de direito, ainda que liberal, ainda que burguês, mas sob esses princípios que são, em tese, princípios civilizatórios, e que, na prática, né, a gente observa que nada disso acontece, que nada disso funciona. Quer dizer, para a gente, inclusive, que está na universidade que estuda isso, é muito mais frustrante do que o processo comum, né? Porque a gente sabe a existência desses princípios, né? A gente sabe o que está na Constituição, em que pese toda a sua ambiguidade, né? Mas a gente sabe de alguns princípios que norteiam ali a Constituição, a gente sabe de alguns princípios que norteiam a República, a democracia, né? O Estado laico, a divisão de poderes, né? Que é outra coisa também que, em tese, tem um sentido, né? Tem uma razão de ser, a divisão de poderes, né? A laicidade do Estado, como eu já falei. Ou seja, e aí nada disso acontece, né? E a gente fica muito, muito angustiado, né? A gente vê uma Constituição que garante direitos, está lá o direito à educação. Olha o que estão fazendo com a educação, né? O direito à saúde está consignado lá, olha o que estão fazendo com a saúde, né? O direito à proteção ao trabalho, né? A previdência, a seguridade social, e olha o que estão fazendo, né? Com tudo isso. E com ares de legalidade. Aí eu nem vou entrar nesse debate da questão do lawfare, por exemplo, né? Que dá ares de legalidade para uma perseguição política, etc., porque a gente vai ter aqui um outro momento do nosso projeto, né, com essa discussão. Mas, de qualquer forma, é muito angustiante, né, para nós que tivemos acesso à educação, né, à educação superior e ao pensamento crítico e ao estudo dos clássicos, etc., muito mais até do que para a população que não teve acesso e que, de alguma forma, tem aquele ditado popular, né, que diz que a ignorância traz felicidade, de alguma forma, que as pessoas não têm esse acesso, né? Embora eu não acredite nisso, mas é angustiante, né? Viver esse paradoxo. E como é que a gente lida com isso, professor? Há uma coisa que, assim, rapidamente, que me chocou profundamente, né? Aquele indivíduo, você falou o neofascismo, né? O sujeito lá citou o Goebbels. Citou o Goebbels. Tudo bem, não tem nenhum problema com ele. Aquele outro, um par de moços lá no sul do país, saíram para um lugar público com a esvástica no braço, com a esvástica nazista. Então, agora, não sei, para mim não é história
não é passado, porque eu nasci apenas 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial terminar. Eu nasci 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eu conheci pessoalmente os refugiados da Segunda Guerra Mundial e que estiveram nos campos de concentração, e uma delas foi a minha professora de alemão, que tinha gravado os números lá, a Frau Gumpel, e o filho dela era meu colega. Então, para mim, não é uma questão de filme ou de livresca. Então, eu vejo isso e não vejo ninguém tomando uma atitude, metendo preso esse cara, qualquer um desses, e digo, que podemos esperar? Então, aí me lembro de Rousseau, né? Só uma revolução, essa é a verdade, só uma revolução. Só quando o povo se levante e invada os centros do poder. Aliás, coisas como, por exemplo, aqueles jovens de preto contra o Collor, por exemplo. Me lembro há muito tempo uma invasão na esplanada do Planalto, em Brasília, dos ministérios, que aí ficaram praticamente se borrando todos os políticos apavorados com o povo que estava aí para cobrá-los, né? Então, para mim, essa seria a única... Eu sinceramente não vejo outra... Não digo que estou chamando a revolução, digo... Então, se a própria jurisprudência não age, se a divisão de poderes não há divisão de poderes, e eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal, e você é um vagabundo, e eu te convido e apareço com você jantando num bar de Brasília, e depois digo que não, que a minha vida privada, não sei o quê, como que os juízes estão jantando com acusados de crimes graves no Estado, contra o Estado? Mas nada disso importa. Você me fez lembrar agora de um episódio que a gente conhece, porque é um episódio histórico, mas que eu tive que rever há um tempo atrás por conta de um estudo que a gente está fazendo, que foi aquela situação onde o ministro, não sei se é exatamente esse o cargo, mas enfim, ministro, não sei, das relações públicas do Hitler, numa praça em Berlim, né, ele fez um ato simbólico de queimar milhões de livros na praça, né? E no seu discurso ele dizia que ali ele estava fazendo uma limpeza da cultura alemã, né? De um conhecimento que prejudicava a cultura alemã. E nesses livros tinham coisas de Freud, tinham coisas assim né, importantes para o conhecimento. E aí eu estava lembrando disso e lembrando agora, né, da proposta do nosso ministro da Economia de não necessariamente queimar os livros, mas taxar os livros, o que para nós dá na mesma, porque vai dificultar o acesso, né? Vai dificultar o acesso, vai tornar cada vez mais difícil, né, o conhecimento, enfim. Então, está na mesma, né, porque o senhor lembrou do Goebbels, né, da citação aí nazista que foi feita por um membro desse governo, né, e esse tipo de atitude que vai na mesma direção, né, queimar livro em praça pública e taxar livro, colocar mais imposto, tornar os livros mais caros, está na mesma linha de raciocínio, né, e que dificulta e mostra para a gente o quanto que a humanidade ela tem essas indas e vindas, né? Quando a gente acha que a gente está avançando, que a gente está evoluindo, vem uma guinada histórica aí e coloca a gente uns passos atrás, né? Muito, muito complicado essa situação. Eu vou perguntar mais uma vez, antes de fazer aqui mais uma rodada de conversa com o professor Gonçalo, se ninguém no chat quer fazer alguma intervenção. Sei que tem alguns professores aqui. Professor Vitor, boa noite, professor. Boa noite. Eu estou aqui descabelado, fazendo trabalho doméstico e prestando atenção no debate na medida do possível, viu? Então, eu não vou aparecer. Mas eu queria parabenizar a iniciativa e parabenizar você e o professor Gonçalo pelo debate, está muito rico. Que bom que a gente pode ter esses momentos aqui nossos, né, dentro da regional, para fazer um debate desse nível.
É uma pergunta, não sei se é uma pergunta simples ou se ela é totalmente pertinente, mas há algo que me deixa aqui um pouco angustiado nesse período histórico, que é saber se, e aí eu queria perguntar para o professor Gonçalo se ele considera que nós estamos vivendo uma espécie aí de encantamento ou uma situação aí de um certo ópio social, uma loucura coletiva, ou se de fato nós temos algo incrustado na sociedade brasileira que facilita esse avanço, que já foi mencionado, a expressão neofascista, autoritário, ou seja, se é uma matriz autoritária encarnada na população brasileira para legitimar esse tipo de governo. Esse, por enquanto, aí a angústia que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Quando você perguntava, a primeira resposta que eu daria, que bate um pouco com a realidade brasileira, é o fato de o Brasil ter um índice, uma exclusão de pessoas fora da escola e da cultura em geral, né? Um índice de analfabetismo muito alto, né? Muito alto. Não sei qual é realmente no Brasil, mas é altíssimo. De analfabetos, mesmo analfabetos funcionais, né? Uma questão cultural de praticamente pouquíssimas pessoas lerem livros todos os dias. Em outros países, toda a pessoa está lendo um livro sempre. E cada semana lê outro, lê outro, lê outro. É uma coisa que faz parte da cultura. Então, eu iria dizer isso. Só que eu, claro, tenho que lembrar na Alemanha, que era um país tão culto, e permitiu o fascismo, né? E permitiu o nazismo. São situações, não sei, eventualmente, contextos que permitem, há um certo caldo de cultivo que permite isso, talvez, Vitor, independe de se o povo é culto, como os alemães eram no ano 40 ou antes, ou se um povo com uma população majoritariamente pouco cultivada. Né? Eu acho que é um caldo de cultivo sobre algumas questões que ocorrem no Brasil e que simplesmente permitem isso, né? Por um lado. E por outro lado, o fato de... Isso que eu vou dizer é outro assunto, né? Mas que para mim está na base também. Eu acho que a democracia é um mito. A democracia está sendo um mito, né? Todo mundo é democrata, todo mundo... O que há, hoje estava pensando, o que há é algo que me lembra o Neymar, é uma parsacracia. Os parsas estão no poder. Parsocracia ou parsacracia. Os parsas que são parsas que ocupam lugares nos ministérios, nos tribunais, nas grandes empresas, só... porque estava há algum tempo, fiz um artigo cujo nome era cronicapitalismo, porque há uma palavra em inglês que é cronismo. Cronismo, o crone é teu parça. Aí me lembrei, não, parça. O que é crone? É um parça. Meu crone é meu parça, meu parceiro, meu compadre, sabe? Não, aquele com quem eu tenho umas relações assim, bem bandidas, né, de aproveitar-me das coisas. Então, a democracia, nossas democracias, estão corrompidas pelo parceirismo e estão virando parsocracias. São parceiros comerciais. É uma parceria de interesses, né? De favores. Favores vão... Então, eu acho que chega um momento em que, eventualmente, isso ocorre, e as coisas permitem isso e continuam. E, claro, somado à truculência, ao medo, gerado de cima para baixo, né? Se você me perguntar alguma coisa, Renato, te arrebento a cara. Se a Jaque me perguntar, eu encho ela de bolachas, algo assim, que fala nosso presidente. Você não pode fazer uma pergunta porque já te ameaça dar uma porrada. Então, essa cultura nossa, né, do prepotente, do machão, que ao mesmo tempo é um parça com os bandidos,
é uma situação que, eventualmente, claro, eu também gostaria de entender melhor, mas eu acho que está bem na estrutura de como o poder político e econômico está estruturado aqui no Brasil. Eu posso aproveitar um pouquinho do conhecimento do professor para além do Brasil e fazer uma questão. Quer dizer, eu gostei desse termo, parçocracia, acho que eu vou começar a adotar, eu acho que é isso mesmo, concordo plenamente. Mas eu fico pensando, a gente já teve, em algum momento, na América Latina, eu vou para além do Brasil, assim, pensando na América Latina, né? A gente já teve, em algum momento da nossa história moderna, pós-colonial, uma democracia no sentido clássico, tradicional, enfim, com os princípios, os valores na América Latina em algum momento, quer dizer, num continente forjado na exploração, né, assim, um continente que foi roubado, a América Latina inteira foi roubada, foi vilipendiada, enfim, é possível a gente identificar na nossa história, não só no Brasil, mas, né, no continente latino-americano, em algum momento que a gente tenha tido uma democracia no sentido clássico do termo? Posso te responder? Pode responder. Quando eu nasci, no meu país havia democracia. Quando eu tinha 5 anos, vi desde a minha casa o Congresso, que fica num morro, sendo bombardeado, metralhado pelos aviões da Força Aérea Equatoriana. Quando eu tinha de 5 para 6. Quando eu tinha 15 ou menos, talvez por aí, eu acordei com o barulho das metralhadoras que estavam no centro da cidade dando um golpe de Estado ao presidente, no ano 70, 15 anos eu tinha. Quando eu tinha mais, quantos anos seriam, uns 20 ou 18 por aí, teve um golpe de Estado durante o dia em que as pessoas no centro tinham que sair correndo e me lembro tão claramente um tanque de guerra passando por cima de um carro. A cena é assim, o carro está aí, né? E o tanque de guerra vem por trás e o carro simplesmente desaparece debaixo do tanque de guerra que não mexe, porque é tão pesado, né? E o carro é tão leve que vira um papel, e balas vão, balas vêm, sabe? E essa foi um golpe de Estado ao vivo, me lembro, porque foi transmitido pela televisão, né? Então eu te digo, a minha primeira votação foi quando eu tinha 26 anos. A minha primeira votação. Então, a minha resposta é essa, cara. Agora, se você pensa, na Argentina, a ditadura sanguinária da Argentina. Uruguai, ditadura sanguinária. Paraguai, sim, a ditadura dos Stroessner sanguinária. Na Bolívia, ditadura. No Peru, ditadura. No Equador, ditadura. Na Colômbia, depois, a Colômbia ficou de fora. O Chile, depois, ficou ditadura. Toda a América Central em guerra de guerrilhas. Na Colômbia, o M-19, guerrilha. Os sandinistas na Nicarágua. Então, essa é a minha experiência, entre aspas, internacional da América Latina. E da minha própria, é toda uma série de governos ditatoriais que se sucediam. Havia um ano de democracia, de novos militares e assim. Me lembro, Renato, que no meu país, quando eu vivia lá, o 51% do orçamento do Estado era para os militares. Era para o Ministério de Defesa, me lembro claramente, sim. Então, é duro dizer tudo, é difícil ter que reconhecer que a resposta é negativa, não, que a democracia nos nossos países que foram sempre utilizados pelos Estados Unidos para seus próprios fins, para poderem tirarem os governos que eles queriam, né? Que foi o caso de todos esses casos, né? Então, é uma tristeza. Pois é, felizmente. Bom, já estamos aqui, já chegamos no nosso horário, até passamos um pouquinho, mas o papo tá bom, então eu acabei deixando rolar aqui. Eu quero
agradecer a todos que participaram aqui. Lembrar, quem não conseguiu pegar o link, aí a gente colocou no chat o link do Google Forms, onde a gente precisa coletar o nome e o e-mail de vocês para a gente enviar a certificação desta atividade, né? Esse projeto é um projeto de extensão, né, do nosso grupo de estudos, que tem a certificação. Então, só que a gente precisa do nome e dos e-mails para que a gente possa enviar. Basta preencher o formulário que a gente deixou aí no chat, tá? Então, agradeço a participação de vocês. Quero dizer que a nossa próxima conversa, vou pegar aqui, o próximo Diálogos vai ser sobre a superexploração da força de trabalho, daqui 15 dias, com o professor Pedro Henrique, que também é um professor da casa, da UFG, da FACE, né, professor do curso de Ciências Econômicas, que é um grande especialista na teoria marxista da dependência, que estuda justamente essa questão da superexploração da força de trabalho, onde a gente vai poder discutir essas configurações contemporâneas aí do mundo do trabalho, né, esse fenômeno da indústria 4.0, esse fenômeno da uberização e, por que não, esse fenômeno do trabalho remoto, não só na universidade, não só no ensino, na educação, mas em várias instâncias. Então, a gente espera a participação de vocês daqui 15 dias. E, professor Gonzalo, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição. Com certeza, o nosso projeto ele abre de maneira muito brilhante, como disse o professor Vitor, com uma qualidade muito grande do nosso debate, né, e a gente espera poder contar com a sua contribuição aí para a gente poder continuar aprofundando os assuntos e dialogando. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Renato, pelo convite. Até mais. Obrigado, professor. Até mais. Até mais. Paulo, pode encerrar a gravação.